Dados do IBGE mostram uma redução no número de empregos no Brasil. O desemprego chegou a 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro. O número representa uma alta de 0,7% em relação ao trimestre anterior. Agora, a quantidade de pessoas desempregadas é de 7,5 milhões de brasileiros. Já a população ocupada foi de 122,7 milhões. Aí você se pergunta, como é que fecha essa conta? Se é 120 trabalhando e 7 desempregados e no Brasil tem 200 milhões. Porque o desempregado é aquele que está procurando o emprego. Então não significa que ele não está trabalhando, que ele está desempregado. Não, ele precisa estar sem trabalho e tem que estar à procura. Tem esta questão Os também. Que estão em casa no videogame não o nem não entra, nem trabalha, nem estuda e está feliz da vida com isso. Esta pessoa vai falar mal da geração não Z entra agora, o empreendedor. E não é não só o nem, aquele que está no trabalho informal, às vezes também não entra. Se ele não estiver procurando um trabalho formal e estiver satisfeito com a informalidade, ele também então são 5 milhões de motoristas de Uber, eles entram nessa questão, nessa matemática, então, da taxa. Fala aí, Rodolfo, sua opinião. É um estudo que eu já tentei entender esse estudo. Olha a redundância aqui, né? Desculpe. Eu tentei, de alguma forma, desenhar para ver se eu compreenderia esse estudo, essa notícia já. Ela vem se repetindo, né? A taxa de desemprego vem diminuindo, mas só para aqueles que procuram emprego. Como isso? E aquelas pessoas que não têm... Você pega, por exemplo, o número de habitantes que são maiores de 18 anos e faz uma matemática simples. Quem é que não trabalha e quantos por cento dessas pessoas têm CLT? Essa é uma matemática. Quantas dessas pessoas, por exemplo, têm CNPJ? É uma matemática simples. Parece que estão querendo maquiar de verdade o número real do desemprego. Quer falar, Mônica? É só que ele voltou a subir o desemprego. Não, eu vou chegar lá. Porque há 2 meses atrás, nós noticiávamos aqui em dezembro que havia diminuído. Isso porque os empregos de final de ano elevaram esses números. Então, agora que não tem mais esses empregos de final de ano, o que acontece? São trabalhos temporários, que são em regimes de CLT também. Mesmo contratado 90 dias, mas são em regimes de CLT. O que serviu para enfervecer, né? Serviu para acalorar ainda mais essa questão do aumento do desemprego, da diminuição do desemprego. Agora, voltou a aumentar. Por quê? Simplesmente por esses fatores. A economia não vai bem, a taxa de desemprego já era alta e agora começa a mostrar a realidade. Quero te ouvir, Paulo Loyola, você que trabalha com dados, com informações, essas pesquisas, os números de desempregados, enfim, são sempre muito relevantes para as questões políticas. Como você avalia agora, novamente, uma alta no desemprego? Antes de tudo, eu acho muito Isso aí divertido. também é para engrossar o caldo das pessoas que estão defendendo as pessoas do Rio de Janeiro ou não? Isso aí não, né? Pelo amor de Deus, Paulo Loyola. Fala sobre o desemprego, Paulo Loyola. Não, é só quando vocês tentam usar um caso específico para desmobilizar a questão social em torno do 8 de janeiro. Então teremos uma opinião inédita. Nesse caso, especificamente, não. No outro caso, anteriormente, sim. Falando especificamente sobre esse caso, o que me diverte é que quando os dados do IBGE são positivos, sempre vem uma piada, sempre vem alguma coisa. Aí agora que o dado não vem tão bom, vem alinhado com as pessoas que estão sempre querendo falar mal do governo, o IBGE presta. Eu gosto sempre de fazer esse tipo de observação, eu acho interessante. Dito isso, essa definição, queridos, ela não é especificamente do IBGE. Ela é uma definição internacional, utilizada, por exemplo, pela Organização Internacional do Trabalho, que pega, por exemplo, quem está estudando, pega quem está em trabalho sazonal, pega quem cuida da casa, pega quem está doente. E, de fato, essas pessoas não estão desempregadas, elas estão num outro momento específico da vida. Por isso não estão procurando emprego, por isso não contam como desempregadas. Essa qualificação, essa definição, ela não é brasileira. Essa definição, ela é internacional. Essa definição, ela não é nova. Essa definição já existia no governo Bolsonaro. Os números do governo Lula são melhores que os números do governo Bolsonaro. Essa metodologia não mudou neste governo. Então, há sim um processo acontecendo, os dados estão um pouco piores, a gente tem uma economia que está superaquecida, a gente tem recorde de venda de apartamento, a gente tem recorde de venda de automóvel, a gente tem recorde de turista vindo para o Brasil, a gente teve o Brasil crescendo, foi a 4ª ou 5ª economia que mais cresceu do G20, inclusive mais do que os Estados Unidos, mais do que a União Europeia, mais do que vários outros países, e a gente tem um processo onde a gente está vendo essa economia superaquecida também dando uma questão de pressão inflacionária.
Por isso também que a gente vê a questão da inflação dos alimentos. Agora, o que a gente está vendo aí nada mais é do que o resultado formal do que de um trabalho sério que é feito hoje pelo IBGE. A gente está tendo um cenário no Brasil que é um tanto, assim, parece piada o que eu vou dizer, é preocupante, que é a questão do superaquecimento da economia. Essa problemática está... Pelo amor de Deus. menina? Fala. Ela tá Eu estou inconformada. O Paulo também falou isso, superaquecimento da economia. O problema é a taxa de juros. Esse assunto de superaquecimento fica justificando a taxa de juros. Não estou justificando a taxa de juros. Não está superaquecimento. Você nem me deixou terminar o raciocínio. Então, o que eu quero dizer, a gente está com um problema de superaquecimento da economia. Isso é ótimo até certo ponto, porque gera uma pressão inflacionária. Isso é ocasionado por um crescimento, como dizer... não é falsa a palavra, mas me escapou. Artificial, exato. Um crescimento artificial de ingerir dinheiro na economia para incentivar o consumo das pessoas. Esse crescimento, ele não é de fato sustentável a longo prazo, porque as pessoas não estão lá, elas estão tendo um incentivo do governo para gastar mais, e isso gera pressão inflacionária. Esse é um dos motivos da situação inflacionária que a gente está no Brasil. Então, essa é a primeira linha do meu raciocínio. Segundo, que acho que é o que você vai falar, que é a questão das reformas estruturais, é a questão da responsabilidade fiscal dentro de uma política expansionista, de um governo que não parece apresentar uma solução viável no longo prazo que seja responsável, com a questão do déficit do governo e tudo mais. Então, mas teve déficit ano passado? Teve déficit. 0,1%. Que significa 70 bilhões de reais. Que foi o melhor resultado dos últimos 10 anos. É que a promessa era zero, né? 0,1 e 0. Bom, mas então... É aquilo, 0,99 continua sendo zero. Esse fator do superaquecimento, que é a primeira linha do meu raciocínio e do meu argumento, foi um dos principais motivos para que Gabriel Galípolo mantivesse a Selic alta e aumentasse a Selic, e provavelmente vai aumentar mais, porque justamente não somos um país que dá conta de ter outro cenário de inflação alta. Nossa inflação já está acima do teto, e o cenário a gente vê no bolso, o brasileiro vê no bolso o preço dos alimentos, o custo de vida como piorou. E lembrando aqui, gente, esse fator dos preços, eu sempre falo aqui, preço de alimento e combustível. Esse fator dos preços foi justamente calcanhar de Aquiles no governo Biden lá nos Estados Unidos. Essa preocupação, ela é latente. A piora da qualidade de vida da população é um fator crucial para impactar a escolha política do cidadão. Então, o governo deve estar bem preocupado de passar justamente essa sensação de falso bem-estar até 2026, para que ele não consiga perder aí o trono e conseguir uma reeleição. Porque quem vai assumir 2026, 2027, que vai pagar a conta dessa responsabilidade fiscal e estrutural, que acredito que é o que a Mônica me interrompeu no início da minha fala. Então fala, Mônica. Desculpe, primeiro pedir desculpas. A Maria, desenvolvimento da sua fala foi perfeito, tá tudo certo. Agora, a premissa está errada. Não há superaquecimento da economia, pelo contrário, ela está esfriando, por isso que está voltando o desemprego, porque essa taxa de juros está quebrando as empresas. Ninguém investe, os empregos vão cada vez mais sumir, porque não tem jeito. Juros sobem mais do que deveria, e faz tempo que ele já está mais alto do que deveria, a economia se ressente. Inclusive, é por isso que se sobe a taxa de juros. Lembrando, o juro sobe para esfriar a economia, porque isso, de alguma forma, segura a inflação. Só que nós, brasileiros, como temos essa lembrança eterna da inflação, da hiperinflação, e a Maria tem razão também quando diz que nos Estados Unidos foi isso que fez a diferença, porque a inflação lá estava, para padrões americanos, totalmente descontrolada. Então, o Banco Central já passou há muito tempo do momento de parar de subir juros. De novo, isso foi combinado, esse aumento de agora estava combinado, que ia subir mais um ponto. E, Maria, vamos apostar uma cerveja aqui nós duas, não vai haver mais um aumento de um ponto, não dá, a economia brasileira não aguenta mais um aumento. Na próxima, o aumento, se houver, e talvez haja, porque o Galípolo vai ter que manter aí essa pequena taxa, porque, como ele bem disse, não dá para dar um cavalo de pau, porém, o aumento vai ser menor e depois vai parar de subir. Não tem outro jeito, e não é porque a inflação está desenfreada, é porque já está começando uma recessão. Quer dizer, claro, não está na recessão, mas está começando uma tendência que precisa ser segurada. E essa taxa de desemprego subindo já é um sintoma disso.